Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar vendo esse vídeo. Estamos com mais um dia de paz, com uma palavra rema, uma palavra direcionada de Deus para a sua vida, um grande alerta para todos aqueles que querem servir ao Senhor piamente, centralizado, pautado dentro da inerrante palavra do Senhor. Tem uma palavra de Deus para poder trazer paz para a tua alma e também trazer um alerta para a sua vida. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, vai dizer bem assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para serem salvos, para se salvar. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós sabemos que esse texto, o contexto, Paulo está se referindo da pessoa do anticristo, que vai vir com todos os sinais, prodígios e maravilhas para poder enganar as nações. Mas pastor, o que o Senhor quer dizer com esta palavra? O que está escrito lá nas cartas de João, a qual vai dizer que o espírito do engano já está operando no mundo, desde os tempos do apóstolo Paulo, que o espírito do engano já estava pervertendo a igreja do Senhor e entrando no coração de muitos e distorcendo o verdadeiro evangelho, a qual o próprio Paulo vai dizer que até mesmo que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, a não ser esse que está escrito, seja anatema, seja maldito. Por quê? Porque ele já naquela época via esse espírito do engano adentrando no meio com outros tipos de mensagem. Irmãos, a mensagem do evangelho, a mensagem bíblica sempre confrontou, desde Gênesis a Apocalipse, sempre é um confronto contra nós mesmos. A palavra não passa a mão na nossa cabeça, a palavra nos exorta, a palavra nos ensina, a palavra é que nos liberta, a palavra nos confronta o nosso eu, o nosso ego, a palavra nos quebra, nos faz um vaso novo quando a gente dá espaço para esta palavra transformar a nossa vida. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, é necessário que a igreja do Senhor Jesus precise orar, pedindo a Deus discernimento, para poder não ser enganado, porque esse espírito do engano já está operando, já está agindo com mais intensidade em nossos dias, irmãos. Nós olha para os dias passados e a gente vê que esse espírito do engano não tinha tanta influência no meio das igrejas. Por quê, pastor? Porque a igreja orava mais, a igreja jejuava mais, a igreja era mais devota a Deus, a igreja vivia um evangelho cristocêntrico, temendo mais, com mais temor. A Bíblia diz: por causa que a iniquidade vai se aumentar, o amor de muitos vai se esfriar. E a gente vê que muitos dentro da casa de Deus, o amor já se esfriou. E aonde a gente observa, aonde a gente vê que pela iniquidade se aumentar, o amor de muitos está esfriando. E a gente vê na mesma proporção a falta de oração, a falta de jejum, a falta de meditação na palavra, a falta de vigilância tem levado a muitos ao declínio espiritual. Escute isso aqui, isso é uma estratégia de Satanás, quando fala: não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto, não precisa estudar tanto a palavra, não precisa andar o tempo todo em vigilância e espírito de oração. Isso é uma invenção de Satanás para tentar perverter o coração das pessoas a não levar uma vida constante diante de Deus.
E muitas igrejas que hoje já não pregam mais o evangelho de salvação, que já não pregam mais a palavra de Deus, que já não ensina mais o povo a permanecer em uma vida de oração, uma vida constante, porque hoje muitos falam que não tem tempo. Engraçado, tem tempo de trabalhar, tem tempo de ir na casa do parente, tem tempo para a família, tem tempo para todo mundo, e não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de estudar a palavra, não tem tempo de levar uma vida constante diante de Deus, de ler um livro pautado, alicerçado dentro da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, que teve a oportunidade de uma visita, ele falou bem assim: traga para mim a minha capa, que está entre o ardos, eu acho que é isso, traz a minha capa. Aí vai dizer bem assim: traga os livros, e principalmente os pergaminhos, a palavra de Deus. A capa, porque Paulo teve grandes experiências usando aquela capa, então fez parte da vida dele. Os livros, porque ele aprendeu muito lendo livros pautados, centralizados dentro da palavra. E principalmente os pergaminhos, que é a palavra de Deus, que não pode se apartar da boca e da mente, do coração de um cristão, a qual o próprio Josué vai dizer, um versículo de no 6 por diante: medite nesta lei de dia e de noite. Medite, tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer na palavra do Senhor. Aonde pisar os teus pés está aí contigo. Livro de Salmos também, capítulo 1, para ter prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. Então, irmãos, entenda isso aqui: a palavra de Deus é para poder ser lida, ser praticada, ser vivida, ser estudada. Hoje muitos perderam o amor, hoje muitos estão em busca de paz, buscando em outros atrativos carnais, mundanos, e estão esquecendo de buscar a verdadeira paz que só encontra na oração, no jejum, na palavra, na vigilância. Quer ter paz de espírito, quer ter comunhão com o Senhor Jesus, o segredo, ou na verdade não é segredo, irmão, porque na verdade muitos não querem fazer isso, mas não se torna um segredo, porque quando você passa a orar, o método é o mesmo. Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de palavra, uma vida de renúncia, e Jesus tinha uma intimidade com o Pai. Do mesmo jeito somos nós. A igreja primitiva fez isso, e se nós fizermos também, vamos ser bem sucedidos. O diabo tem entrado no meio de muitas igrejas, tem enganado muita gente, porque não tem oração já em muitas igrejas, não tem uma visibilidade do céu, não convoca a igreja para poder descer, para poder ir ao arrependimento, não prega um evangelho de salvação, de confronto contra o pecado. Jesus sempre pregou contra o pecado, a Bíblia sempre está ali contra o pecado, porque Deus não é complacente com o pecado. Davi errou, vê as consequências. Sansão errou, vê as consequências. Adão pecou, Eva pecou, vê as consequências. Então entenda uma coisa: Deus sempre vai estar alertando o teu povo, mas vigie. O anticristo, ele já está na terra, mas ninguém sabe quem é ele, e o espírito do anticristo já está atuando, já enganando a muitos, enganando as igrejas, enganando muitos. Irmãos, tem pessoas que pensam, vê a pessoa falando em línguas estranhas, a pessoa rodando, pulando, pensa muitas vezes, não, olha, a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a que dá frutos, e a que permanece dando fruto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a que tem caráter. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a compra, ela paga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a dar um bom testemunho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a vive os princípios pautados dentro da palavra de Deus. Uma pessoa que roda, profetiza, uma pessoa que pula, uma pessoa que entrega profecia, não quer dizer que está cheia do Espírito Santo de Deus, não, irmão. Sabe por quê? Porque tem muita gente profetizando, mas não está cheia do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que está rodando, pulando dentro de igreja, e é a ação do Espírito do engano. Então entenda uma coisa, irmãos: uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a que vive, a que pratica, é uma pessoa de caráter que dá um bom testemunho. Esses são os frutos do Espírito Santo de Deus: temperança, amor, longanimidade, benignidade. Isso são os frutos do Espírito Santo de Deus. Aí hoje a pessoa vê a pessoa pulando, rodando, profetizando, falando em língua. Eita, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai descobrir que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, não é ela em cima do altar pregando, não é ela simplesmente rodando, pulando, falando em línguas. Você vai descobrir que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, é os frutos cotidianos dela, na presença de Deus, irmãos, na presença de Deus. Então entenda isso aqui, irmãos, isso é muito sério, porque o espírito do engano está aí, o espírito de luxúria está dentro das igrejas.
Pessoas que estão profetizando, cheio de tatuagem, que a qual está fazendo tatuagem que fala que não é pecado. Quando a pessoa fez no tempo da ignorância é uma coisa, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje, a pessoa se dizer ser um cristão dentro da igreja, aí cheio de tatuagem, postando fotos imorais, com roupas indecentes, aí profetizando, dizendo que é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitos é movidos pelo dom, porque o dom também, tem pessoa que está no mundo, irmãos, que está afastado de Deus, ainda tem uma rapinha do dom que quando viver na igreja. Irmãos, o dom não salva. A Bíblia diz que os dons vêm sem arrependimento. Dom de libertação, dom de cura, dom da palavra. Isso tudo é dom de visão, dom de revelação. Então entenda, irmãos, nesses últimos dias, o que eu li aqui, e por eles acreditar na mentira, o Senhor diz: vou enviar a operação do erro. Operação do erro, sinais, vão ver sinais. Porque o povo quer viver no erro, viver na mentira, no engano. Quando você prega um evangelho genuíno, confrontando um pecado, muitos questionam. Muitos falam: para que isso? Nós aqui, irmãos, nós pregamos a palavra. Eu sou criticado dentro da cidade de Nova York por muita gente que fala que nós é rígido demais. Quando alguém vem para o nosso ministério, você vai dar conta de ficar lá? Ministério rígido naquele ali? Porque não é tão rígido assim não, irmão. Nós vamos pregar a palavra. Nós pregar a palavra, que nós fosse pegar pelo pé da letra, como no tempos passados, nós temos que ser muito mais rígido ainda. E a gente vê o povo hoje, a geração Nutella, a geração que quer viver um evangelho de porta larga, quando você prega contra a moralidade sexual, contra a lascívia, contra a sensualidade que está demais entre as igrejas, você quer ser rígido demais. Não, estamos zelando do templo de Deus, estamos zelando em pregar um evangelho genuíno, em pregar a palavra cristocêntrica. Que possamos vigiar e pedir a Deus que abra nossa visão espiritual e descer na oração pedindo a Deus discernimento para não ser enganado, para não viver enganado, irmãos. Jesus está convocando ao povo arrependimento, está convocando ao povo a vir para a presença dele, a buscar a presença dele. Eu estou aqui na sala gravando vídeo, minha esposa está ali no quarto orando, clamando a Deus. A nossa vida tem sido isso. Eu vim aqui passado, eu estava aqui em oração. Aí eu vim gravar esse vídeo, minha esposa está ali no quarto clamando ao Senhor. Porque a nossa vida tem que ser essa, irmão, buscar, clamar, buscar a presença de Deus, enquanto se pode achar, invocar, enquanto está perto, pedir a Deus: Deus, abre a minha visão espiritual, não me deixe viver um evangelho enganado, que hoje o evangelho de porta larga, a Bíblia diz que muitos vão passar por essa porta. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu não cheguei a concluir o vídeo, deu memória cheia, e o celular e parou. Eu estou orando a Deus, quando eu conseguir um celular melhor, é que eu vou gravar meu testemunho, irmãos, porque eu quero gravar meu testemunho com calma, com tempo e com precisão, para não cortar em duas partes mais. Devido a isso, alguns irmãos têm me mandado mensagem: pastor, o testemunho em uma só parte. Devido a isso, irmãos, porque a memória do celular enche e não dá. Eu estava gravando o vídeo parou aqui, memória muito cheia. Mas é isso aí. Esteja orando por nós, que eu estou orando por todos vocês. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal. Só Deus para poder estar indo de encontro com todos vocês e recompensando todos vocês pelo que vocês têm feito pela minha vida, de orações, que têm feito pela minha casa, pela minha família, porque só a gente receber orações de pessoas que não nos conhecem, que nos admiram, que conseguem enxergar em nós o caráter cristão e Deus em nossas vidas. Já sou muito grato a Deus por tudo isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.